Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo, eu vim falar com vocês hoje sobre outro livro que eu não me canso, gente, é muito bom ler, né? Esse é o Vimos e Ouvimos, do Israel Subirá, o lançamento dele recente, que eu gostei bastante, acho que foi ano passado que lançou, que fala sobre a incumbência da pregação. É um tema que eu me interesso muito porque eu tenho dificuldade de começar, né? É muito fácil às vezes a gente falar com crentes, falar com pessoas que já conhecem o evangelho, mas você começar do zero, assim, abordar uma pessoa é complexo. Então esse livro vem trazendo, não ensinando a evangelizar, mas trazendo a importância, né, da incumbência de pregar o evangelho. Então, lógico que ele fala também sobre a questão de você abordar, mas é muito mais sobre a essência disso, né? O título ele remete a Atos 4:20, que é um versículo que fala: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Qual é o embasamento, né? Qual é o contexto desse versículo? Nossa, falei bonito agora o contexto desse versículo. Nesse momento, Pedro e João tinham curado aquele aleijado que estava na porta do Templo Formosa, lembra? E tinham curado ele, teve um achadalhaço e tal, eles já acabaram sendo presos por causa disso, né? Porque agitaram a multidão e tal. Então, os principais lá, sacerdotes, né? Os principais lá da sinagoga, ficaram muito irados e prenderam eles e tal. E depois falaram, tipo, como é que a gente vai punir eles? Eles não cometeram nenhum crime, ajudaram a pessoa, né? Mas a gente tem que impedir que eles continuem falando. Então eles vão e ameaçam, eles não podem mais falar dele, desse Jesus, desse homem que vocês dizem que ressuscitou, tarará. E eles respondem assim: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Né? Não, ninguém contou para eles sobre Jesus. Eles conheceram pessoalmente, andaram com ele, né, durante 3 anos e pouco. Então, o livro tem esse embasamento. Então, em cima disso, ele vem trazendo a importância, falando da importância de pregar, né? Não só do que você aprendeu, mas do que você vê no Senhor. Então, o Senhor nos criou primariamente para um relacionamento. Não foi para trabalhar para Ele, não foi para edificar a igreja, não foi para ganhar almas para Ele, foi para conhecê-lo, para nos relacionar. E foi esse o principal objetivo da vida de Adão, né? Quando o Senhor criou, foi para ter um relacionamento. E eles tinham um relacionamento, mas Adão, né, acabou pecando com Eva, foram expulsos, e esse relacionamento ele foi fragmentado, né, infelizmente. Então Jesus vem e restaura esse acesso, né, ao Senhor. Então, a partir desse conhecê-lo, de andar com Ele, de se relacionar com Ele, é que você vai falar. Você não vai falar de uma pessoa estranha que você nunca viu, você nunca andou com ela, nunca conversou. Você vai falar de alguém que você conversa todos os dias, que anda com você constantemente, entendeu? Então, vem trazendo essa ideia do relacionamento primordial com o Senhor. E você, quando falar disso, você vai falar de algo que você vive diariamente. Não é algo estranho, ou Moisés lá não sei quantos mil anos atrás. Está falando de você, da sua vida, do ontem, da semana passada, do seu testemunho de conversão, do seu testemunho de milagres que Deus tem operado na sua vida. Então, é muito mais pessoal, sabe? Do que algo do que se fosse uma prova, do que se fosse um concurso, alguma coisa nesse sentido, sabe? De uma coisa que você tem que decorar para poder falar. Então, é muito mais lindo, né? Mais complexo. É muito mais simples do que a gente imagina. Ele vem trazendo essa importância de andar com o Senhor e de ser transformado primeiramente por Ele. Para que você vá falar daquilo que você experimenta, da cura que você experimenta. Não quer dizer que você esteja doente, você não possa falar de cura. A cura maior, a transformação maior que o Senhor faz é no nosso coração. Isso é o nosso ápice, né? Se curar o corpo, glória a Deus. Mas se não curar, o mais importante Ele já fez dentro, já faz e fez dentro de nós. Então, a necessidade dessa transformação que ocorreu com os discípulos quando eles andavam com Jesus, né? Eles tiveram aquele tempo todo com Ele, observando o que Jesus fazia, como falava, como se comportava, como amava as pessoas. Então, tudo aquilo foi ensinando eles sobre Jesus. Eles foram vendo e ouvindo, né, sobre Ele, sobre o Senhor. Mas só depois de Pentecostes, só depois que eles foram revestidos de poder, né? O Senhor falou quando Ele foi
ressuscitou e foi assunto aos céus, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Porque era necessário que eles fossem revestidos antes de sair pelo mundo e pregar o evangelho. Então, para nós, vale também. A gente precisa conhecer o Senhor, a gente precisa andar com Ele, a gente precisa experimentar do que Ele pode fazer. A partir daí, a gente ir. Não estou dizendo que você tem que ficar parado e não reagir. Não fazer o que você pode fazer nesse momento. Né? Digamos assim, mas eu não conheço tanto, né? Eu comecei a andar com o Senhor agora, eu não sei falar, eu não conheço direito a Bíblia. Você já conhece alguma coisa. Né? Busca mais a Ele primordialmente. Né? E a partir daí, Ele vai te guiar no que você precisa fazer, onde Ele precisa te usar. Mas isso é tão suave, é tão simples, quando você experimenta dessas transformações, que isso vai fluir, que você nem vai perceber. Então a gente precisa ser revestido desse poder também, para fazer essa obra com muito mais eficácia. E não porque você tem que fazer, não, você vai, porque se você é crente, você tem que falar, você tem que mostrar o erro das pessoas. Não, você vai porque você ama. Você vai porque você tá tão feliz com o que você tem recebido, que você quer que outras pessoas experimentem também. Então, assim, é muito mais fácil, porque o que a gente tem feito, eu sempre fiz isso com tanto peso, tanto medo. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou abordar? Será que a pessoa vai me rejeitar? Será que ela vai me dar um fora? Será que ela vai, né, me xingar, sei lá? Ou não vai querer virar as costas pra mim? Então, o medo da rejeição atrapalha muito nesse processo também. O Senhor precisa curar isso, né? É um processo de transformação também que Ele opera dentro de nós. Então, a partir daí, Ele vai nos dar orientações, né? Tipo, ora com essa pessoa, fala com esse fulano, faz algo por esse ciclano. Então você vai naturalmente vivendo essa realidade do reino, que é para que Ele nos criou, né? E Ele faz esse apanhado, né, nos capítulos iniciais, e depois disso Ele faz um apanhado mais histórico, né? Começando lá com a fé, começou, né, com a igreja, depois de Pedro, tal, depois que os discípulos morreram, como as coisas deram umas mudadas, depois veio Constantino, o catolicismo, a Idade Média, a parte contemporânea, então ele vai fazendo um apanhado ali, pegando testemunhos, pegando pessoas que auxiliaram nesses processos de pregar o evangelho, de viver a vida do Senhor para eles e de trazer isso a outras pessoas. E ele termina de uma forma muito legal, que fala sobre a igreja, o fim, né? No caso, lá vai, tipo, vamos dizer, ser apanhado até o final, né? Até Apocalipse lá. E terminando, ele traz essa necessidade, né? Da gente entender que a gente está no período de fim, né? Então a gente precisa acelerar o nosso processo, o nosso chamado, entender que não temos muito tempo, né? Tem muitas pessoas indo para o inferno. E, né, cabe a nós ouvir esse chamado do Senhor e seguir, né? Quanto tempo eu tenho pensado nisso? Quanto tempo a gente tem vivido de igreja? Né? Com certeza a maioria de vocês tem um tempo de igreja e a gente não gera fruto. A gente só sabe ir, ficar no banco sentado, ouvir, absorver, né, coisas e não devolver e não frutificar para o reino. Então isso tem me incomodado bastante e esse livro desperta bastante a gente. Eu gostei muito da leitura e eu indico bastante para vocês. Fica aí a dica e quero ler mais livros sobre essa temática porque é muito importante. Eu preciso, né, desenvolver essa parte de evangelismo. Então é isso, gente. Deus abençoe e até a próxima. Foi um prazer estar com vocês.